pessoal online. Então, para quem não me conhece, eu sou Joseli, sou gestora clínica da Rede Vitória Spa. Estou aqui faz quase 5 anos e dentro do nosso cronograma de treinamento, eu falo mais assim para as enfermeiras, né? Comentei ontem, esse treinamento desse mês seria sobre parada cardiorrespiratória, mas por um probleminha particular eu acabei invertendo com a Tânia, né? Que ela vai se apresentar aqui depois, nossa parceira aqui da Nestlé. Então, um assunto bem importante para que nós, né, que ficamos diretamente ligados ali aos nossos hóspedes e assistência, um tema sobre disfagia, mas ela vai focar nos sinais e sintomas, né, e falar um pouquinho também sobre as consistências alimentares. Então, compartilhando o tema, né, a gente falou, olha, Tânia, sobre a disfagia, a gente já falou um tempo atrás, mas assim, eu queria esse enfoque, essa observação, porque a equipe, né, assistencial, os cuidadores, né, técnicos e auxiliares, eles estão muito ligados ali aos hóspedes em todos os períodos, e principalmente no momento da água, das refeições, ou mesmo se eles não estão fazendo, né, tomando água, fazendo refeição, às vezes só com a própria saliva. Então a gente tem que ter uma observação e aí ter esse alerta para a gente tomar algumas ações, né, e fazer algumas avaliações preventivas. Então a Tânia vai colocar aqui para vocês, tá? Então eu desejo um bom treinamento, né, para quem está presencial, para quem está fora, e realmente também para quem não consegue assistir ao vivo, que eu falo que é muito importante, porque a gente aqui assistindo é uma coisa, pode fazer perguntas online, né, que o Felipe vem aqui, passa para a Tânia, a gente responde, tá? E aí tem essa interação, eu acho que é bem mais gostoso, mas eu entendo que tem profissionais que realmente têm 2 vínculos, né, não conseguem assistir, então nós criamos essa metodologia remota, né, então fica um período ali para vocês estarem assistindo. Então, mesmo que assistam remoto, quando vocês entrarem lá para assistir, vou repetir de novo, fala um oi, olha, estou presente, assisti o treinamento, para poder assinar a lista de presença e receber o certificado depois do treinamento, tá bom? Então, acho que era isso. Tânia, vamos lá. Então, a Tânia, ela vai se apresentar, tá? Só vou passar aqui o microfone, ela vai organizar aqui. Bom treinamento. Então, bom dia oficial a todos, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer esse tempinho que vocês disponibilizaram para um bate-papo aí para a gente aprender juntas sobre o assunto tão importante que é a disfagia. No mês de março, agora dia 20 de março, é comemorado o Dia Nacional de Atenção à Disfagia, porque é um assunto bastante importante, principalmente para o meio que vocês trabalham, né? Vocês trabalham com idosos e idoso é um grupo de risco muito grande para a disfagia. E a gente sabe, vai falar um pouquinho mais sobre os prejuízos que a disfagia não identificada traz para o paciente de vocês. Tá? Então, fiquem à vontade para fazer pergunta, para comentar. Às vezes, durante o que a gente for falando, vocês já vão identificando um pacientinho, um hóspede, e fala, poxa, realmente eles estão apresentando esses sinais e é um alerta para a gente estar solicitando uma avaliação do fonoaudiólogo. Né? Lembrando que quem faz toda a identificação da disfagia, quem faz toda a indicação de viscosidade é o fonoaudiólogo, tá? Então vamos lá. Sou nutricionista de formação, já há alguns anos. Só de Nestlé estou há 21, então nem preciso comentar quanto tempo, né? Então faz tempo, gente. Então o que é a disfagia? A disfagia ela é uma dificuldade relacionada à deglutição. Né? Ela é relacionada à deglutição e está muito relacionada a essa musculatura aqui do pescoço. Existem 2 tipos de disfagia.
A que vocês acabam lidando mais é a disfagia orofaríngea, que a gente chama, que ela está mais ligada a doenças pré-existentes, como doença neurológica, perda de massa muscular, né? Então, a pessoa que perde muito peso, muita massa muscular, ela perde também a massa muscular da deglutição. E a deglutição, o músculo é importante para estar indo o bolo alimentar para o lugar certo, né? Então, tudo no nosso corpo depende da massa muscular para ter essa movimentação. E a disfagia orofaríngea é uma disfagia que está ligada a causas mecânicas, como, por exemplo, um paciente que foi entubado, né? Então, ele teve aquela causa mecânica ali por um período que vai propiciar uma disfagia, né? Então, a gente teve muito paciente disfágico aí na época do topo, né, do Covid. Então, é um outro tipo de disfagia para vocês conhecerem que existe essa parte também. Atualmente, a gente sabe que 75% das pessoas com disfagia ainda não foram diagnosticadas. Então, a gente tem um grupo muito grande, né, de população que corre risco diário. Ah, Tânia, mas disfagia é risco do quê? Né? Esse paciente ele pode broncoaspirar. Por quê? O que é a disfagia? Ao invés do líquido ir para o estômago, que é o lugar certo, ele vai para o pulmão. E aí o paciente broncoaspira. E aí, como que eu identifico isso? A gente vai falar mais para frente, mas só para vocês, né, terem esse alerta. É um paciente que tem pneumonia de repetição, tá? A gente tem que ficar bem de olho nesse paciente, porque pode ser aí um paciente que tem disfagia. Quais são os grupos de risco, né? Quem são as pessoas que a gente tem que olhar até diferente para elas e tentar verificar se elas estão tendo esses sintomas? Então, os grupos que mais apresentam disfagia são grupos de pacientes neurológicos. Então, paciente que teve AVC, né? Paciente com demência, paciente de Alzheimer. Então, a gente precisa ficar de olho nesses pacientes, porque são pacientes que têm uma probabilidade de até 50% de ter disfagia. Um outro grupo são as doenças degenerativas, né? As elas da vida, né? As doenças degenerativas de função muscular. Então, desses pacientes com doença degenerativa, até 82% desses pacientes vão ter disfagia. Câncer de cabeça e pescoço também é comum apresentar disfagia por conta da radioterapia, né? Então, essa musculatura ela é muito agredida durante o tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Também é um paciente que a gente tem uma atenção grande. Eu destaquei ali o idoso, porque é o grupo que vocês trabalham mais, né? E a gente sabe que com o passar dos anos, com a idade, depois dos 35 anos, a gente começa a perder massa muscular normalmente. Então, isso é natural do nosso corpo, essa perda progressiva de massa muscular. Então, o que eu faço para não perder? Isso já é um alerta para vocês não desenvolverem, né, mais para frente. Lembrar da proteína na alimentação, fazer atividade física. Então, são formas que a gente tem de estar prevenindo um problema futuro. Não só de disfagia, mas de outras coisas também. E a gente sabe que quanto mais idoso fica, parece que menos carne quer comer, né? Menos alimentos proteicos quer ingerir. Acaba indo mais para os carboidratos, né? Para macarrãozinho, arroz. Então a gente precisa ficar de olho nisso também. E a disfagia sarcopênica, que é o que eu falei lá no começo para vocês, que é quando o paciente começa a perder muita massa muscular. Ah, Tânia, então é só aquele hóspede, aquele cliente muito emagrecido que tem disfagia sarcopênica? O que vocês acham? Não. O obeso, ele perde muita massa muscular.
né? Então, é um olhar para todos os idosos, que a gente tem que ter esse cuidado aí com a disfagia sarcopênica, que é quando perde a massa muscular aqui da deglutição. E o estado nutricional, ele está ligado à disfagia? Totalmente. Então, você percebe quantos pacientes que têm disfagia diagnosticada apresentam desnutrição. Desses pacientes que têm disfagia, 45% deles vão apresentar desnutrição. Ah, Tânia, mas o que tem a ver? Na disfagia, a pessoa ela tem dor na hora de engolir, ela tem dificuldade na hora de deglutir, então isso faz com que ela se alimente menos. Ela não tem uma aceitação tão grande da alimentação. E o contrário é até mais complicado, porque dos pacientes que são desnutridos, 68% vão apresentar disfagia. Porque se eles estão desnutridos, eles perderam massa muscular. E aí eles vão apresentar a disfagia e a gente tem que ter esse olhar. Você percebe que é um ciclo vicioso, né? Então, o idoso, ele já perde massa muscular, aí tem a sarcopenia pode causar a disfagia vai causar a desnutrição, a sarcopenia, e esse ciclo a gente precisa estar rompendo para melhorar a qualidade de vida do nosso hóspede, do nosso cliente. E o que eu gostaria que vocês fixassem, né? São os principais sinais e sintomas, porque vocês estão na linha de frente. São vocês que estão ali todos os dias, né, com o cliente, com o paciente, com o hóspede. Então, vocês conseguem identificar esses pequenos sinais. Eu não consegui uma aula ontem, e eu esqueci de colocar aqui um sinal que a gente, às vezes, não relaciona com a disfagia, que é a infecção de urina de repetição. Ah, Tânia, o que tem a ver a urina com a pessoa que está engolindo, né? Então, qual a relação disso? Primeiro ponto, o paciente disfágico, ele tem, como eu falei para vocês, ele tem dor na hora de engolir. Então, ele não vai engolir. Ele não vai querer tomar líquido, porque é com o líquido que ele engasga mais. Muitas vezes, quando ele toma o líquido, ele fica rouco depois. Ele começa a tossir, começa a sentir um bolo aqui na garganta. Então, ele tem sintomas que não são interessantes. E como ele acostumou com aquilo, ele acaba não querendo o líquido, não querendo a água. Quanto menos água a gente toma, mais infecção de urina dá. Tá? Então, essa é a relação. É a hidratação. Então, é muito importante, principalmente na nossa região, que a gente mora numa região muito quente, que a gente tenha aí essa atenção para a hidratação do paciente. Então, quais são, né, os sinais e sintomas que a gente pode ficar de olho, que a gente pode investigar? Esse hóspede demora de 30 a 40 minutos para almoçar, para comer? Ah, ele demora. Ele demora muito. É um sinal. A gente tem que ficar atento. Quando eu dou algum líquido no canudinho, ele tem dificuldade de sucção? Tem. Então, já pensei na Dona Maria, que realmente ela não consegue tomar no canudinho. Pode ser um sinal. Alteração brusca da respiração durante a alimentação. Né? Então, sente cansaço ou tem aquela respiração mais profunda na hora que está comendo, alguma coisa está incomodando. Irritabilidade, problemas de comportamento na hora de comer. A pessoa fica irritada, nervosa, sempre na hora de comer. Por quê? Tem alguma coisa que não está indo bem ali. Pode ser um sinal que a gente tem que ficar de olho. Movimentação exagerada da boca na hora de mastigar e na hora de engolir. Então, vocês percebem que a parte mecânica, na hora que vai engolir, a pessoa tem uma dificuldade, né? Baba excessiva, então baba muito, né, durante o dia, durante as refeições.
pigarro depois de comer, mesmo alimentos sólidos, depois de tomar líquido, né? Fica limpando a garganta ali toda hora. Alteração vocal, muita gente, muitos pacientes disfágicos ficam roucos depois que come, assim, logo em seguida. Ou enquanto está comendo, você percebe que tem uma alteração vocal. Refluxo nasal, ele tem uma expectoração com muco, né? Ele fica expectorando, por quê? Tá broncoaspirando, tá tendo aí essas dificuldades. Tosse ou engasgo enquanto se alimenta, ou mesmo com a própria saliva. Às vezes você está conversando com ele, ele engasga com a própria saliva. Pode ser um sinal de disfagia. Pneumonia de repetição, a gente já falou. Refluxo gastroesofágico. Febre sem causa aparente, porque se broncoaspira, né, ele vai ter uma febre por conta dessa pneumonia aspirativa que ele vai ter. Sensação de bolo na garganta. É um hóspede, um cliente que se recusa, às vezes, em se alimentar, né, não quer se alimentar. E a própria desnutrição, porque não se alimentou direito e aí tem a presença da desnutrição. Vocês pensaram em alguém enquanto a gente fala? Né? Uma pessoa nova, assim, tipo assim, criança pode ter. Criança. Por quê? Quanto mais idoso, a probabilidade é maior. Por quê? Porque teve perda de massa muscular por conta da própria senilidade, né? Então, como eu comentei, a partir dos 35 vai perdendo progressivamente. Aí, a porcentagem de massa muscular que vai perder vai depender muito do estilo de vida. Se faz atividade física, se come proteína na quantidade adequada, então vai depender muito. Mas isso acontece com criança, com recém-nascido, com criança maior, por causa mecânica ou mesmo neurológica. Crianças com paralisia cerebral, né, muito comum. Então, até crianças que aparentemente são saudáveis, mas às vezes por medicação ou por conta de alguma outra alteração, vai apresentar disfagia. Então, é geral. Então, às vezes eu fico, depois que a gente entra nessa área, a gente fica observando muito, né? Então, às vezes você está conversando com a mãe, com um parente, aí você fica observando, fala, você está engasgando sempre, né? Às vezes a pessoa está conversando, engasga com a saliva. Isso está acontecendo sempre? Acho que eu vou pedir uma avaliação do fono para você. Então, a gente já fica mais esperto quando a gente conhece, né? E é importante mesmo. É bem, bem importante. E vocês aqui é uma rede que tem equipe multidisciplinar. Isso é muito importante, né? E aí vocês podem definir um fluxo, né, Jô? Como a gente conversou ontem, vocês que são da linha de frente identificam, né? Fala para a gestora de vocês, a gestora vai passar para a Jô e a Jô vai acionar o fonoaudiólogo para fazer essa avaliação. E aí segue todo o fluxo que é da própria instituição de vocês. Como é uma instituição que trabalha muito em equipe, isso é muito rápido, né, de acontecer. E quanto mais precoce a gente fizer essa identificação, mais rápido é o cuidado e mais a gente protege esse cliente, esse hóspede. Por quê? Se eu tenho uma broncoaspiração, esse hóspede pode ir para o hospital, né? Ele pode ficar internado por um tempo, ou eu posso perder esse cliente, né? Porque uma broncoaspiração a gente sabe que leva a óbito, dependendo do grau dela. Então a gente tem realmente que ter essa atenção aí na parte de prevenção. Como eu falei já para vocês, né, quais são as principais consequências de broncoaspirar? A própria desnutrição, que está bem relacionado, a desidratação, porque ele vai ter dificuldade de tomar líquido, e a pneumonia aspirativa, que a gente é o maior vilão aí da história, né? Onde a gente não quer que aconteça de jeito nenhum.
E a própria infecção de urina de repetição, que a gente sabe que também é grave. Não é tão simples assim. E o que é importante a gente ter? Um protocolo. Ah, Tânia, o que é protocolo, né? Todo mundo fala de protocolo, é um nome tão... Mas nada mais é que uma receitinha de bolo que todo mundo vai seguir a mesma receitinha para poder identificar. Então, a gente tem alguns exemplos de protocolo que vai ser passado depois pela Jo, né, para vocês. Mas é importante um protocolo de identificação, por exemplo, então, uma receita. Ah, se estiver apresentando esse sinal, é um alerta. A gente tem que ligar o alerta e solicitar uma avaliação para que a gente não tenha esse problema. Então, sempre se antecipar. O protocolo ele é para antecipar um problema futuro. O reconhecimento, aí é feita a avaliação pelo profissional, que é o profissional certo para fazer essa avaliação, que é o fonoaudiólogo, e aí é feito o controle dos riscos para que isso não tenha prejuízos depois. Ah, Tânia, mas se tem disfagia, não pode mais tomar o líquido. Quem vai explicar e verificar qual a viscosidade do líquido que esse paciente ou esse hóspede pode utilizar é o fonoaudiólogo. E aí a gente tem o espessante para estar utilizando nesses líquidos para que dificulte aí essa broncoaspiração. Só para vocês terem uma ideia, né? Aqui é um trabalho que foi realizado onde a gente mostra que dos pacientes com disfagia da instituição, 11% antes do protocolo, eles tinham pneumonia de repetição. Então, eles broncoaspiravam. Depois que instituiu o protocolo na instituição, foi para zero. Então, não teve mais complicação com esses pacientes, com esses hóspedes que tinham disfagia. Então, só para vocês verem que é um ato aparentemente simples, mas extremamente importante, que salva a vida e melhora a qualidade de vida do cliente de vocês. Aqui é um exemplo de protocolo, mas isso é por instituição, cada instituição segue o seu, né? A gente traz aí um olhar mais amplo, mas aí é sempre individualizado, porque a gente sabe que cada lugar funciona de uma forma. E como eu falei para vocês, o profissional de saúde fonoaudiólogo, ele é o profissional legalmente habilitado, ele é treinado para identificar a disfagia. O nutricionista, né, o fonoaudiólogo identificando a disfagia, o nutricionista junto com o fonoaudiólogo, ele vai adaptar a alimentação desse cliente, desse hóspede, para aquela situação que ele está. Então, vocês vão ver mais para frente que tem vários graus de viscosidade, né? De espessamento do líquido. E para cada grau de disfagia é feito uma indicação. E aí o nutricionista verifica, faz a avaliação, faz o cardápio e passa para a equipe de cozinha para estar passando para esse paciente. E vocês, que são, eu falo que vocês são aqui presencial, tem só mulheres, sei que né, online tem os homens também, mas vocês são super-homens e mulheres maravilhas, porque vocês estão ali na linha de frente, é vocês que estão no dia a dia, né? Que identificam tudo, que está ali conversando, que vocês são um pouquinho de cada profissão. E a gente precisa muito de vocês para fazer essa identificação, para a gente estar protegendo o paciente, o cliente. Então, é a equipe aí que está na linha de frente que vai trazer esses dados para os outros profissionais, para o fonoaudiólogo, para o enfermeiro-chefe e para a nutricionista. E a característica dos alimentos, né? Falando um pouquinho sobre
passar para a equipe estar trabalhando em cima disso. Antigamente, a gente tinha um problema muito grande com entendimento. Por exemplo, dieta pastosa. O que cada um entende como dieta pastosa? Por incrível que pareça, o entendimento é diferente. Para o enfermeiro, é um entendimento. Para o nutricionista é outro. Para o fono é outro. Era assim. Hoje existe um protocolo mundial, né, global, onde as texturas têm uma padronização só. Então, para eu chamar hoje uma dieta de pastosa, eu tenho que usar essa padronização internacional, que é o ITSE. Mas, Tânia, como que eu vou saber se está pastoso ou não? Existe um método através dessa seringa que passa o alimento ou o líquido, né, por esse tubinho e é feita aquela classificação de 0 a 7 pelo tempo que demora para pingar ou para cair esse líquido que está aqui dentro. Então é bem interessante, né, para a gente poder fazer essa adequação, essa classificação. Vocês querem olhar? É interessante, né? É. Bem diferente, né? É uma seringa e aí é contado o tempo que demora para gotejar. Você põe o dedo em cima, enche ela, põe o dedo aí nesse local. É o tempo. Então, em quanto tempo demorou para chegar nesse triângulo o alimento que está aí dentro? Aí é colocado um cronômetro, né? E é identificado. Então é bem interessante. A nível mais de curiosidade, né? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, o médico entende de um jeito, o fono de outro, o nutricionista de outro, o enfermeiro de outro. Por exemplo, o franguinho desfiado e purê de batata é uma dieta pastosa? O que vocês acham? Com o purezinho de batata. Não é, vocês estão certos. O frango desfiado, ele tem fibra, então ele pode, né, com essa classificação que a gente tem agora, não é uma dieta pastosa. Antigamente, em algumas instituições, era considerado como pastoso. A gelatina. O que é a gelatina? Vocês têm ideia? Ela é líquida? Ela é pastosa? Em qual dieta eu posso oferecer a gelatina para o paciente? Você acredita que ela é líquida? Ó, lembra na hora que você põe na boca, ela não vira água na hora de engolir? Porque o que a gente tem que considerar? Não é na hora que põe na boca, mas sim na hora que você engole. Porque ela vira água, né? Então, muitas vezes, o paciente em hospital engasgava, estava com dieta pastosa, engasgava por causa da gelatina. Está líquida. Né? E às vezes, na correria, no dia a dia, a pessoa não se atenta. Por isso, hoje tem essa padronização aí internacional, essa padronização global. Fica muito mais fácil, né? E a gente está trazendo aí essa novidade para o grupo. Isso não está em todos os lugares ainda. Aqui no Brasil está muito no começo. A gente tem trazido a informação para que realmente tenha aí essa padronização para que a gente proteja os nossos clientes. E o espessante, né? Existem vários espessantes no mercado. Só tomar um pouquinho de água. A gente tem vários espessantes aí no mercado para serem utilizados. E cada espessante ele é a base de alguma matéria-prima.
É importante escolher um espessante? Eu tenho que escolher ele por preço ou por característica? Só para vocês terem uma ideia, muitas vezes o paciente ele vai desidratar porque ele está com um espessante que ele não aceita. Né? Espessantes à base de amido, eles vão engrossar, só que eles têm alguns prejuízos para o paciente e para o hóspede que vocês estão trabalhando. Por quê? Primeiro, sabor. Ele vai parecer água com maisena, né? Porque é amido. Ou um outro alimento, um outro líquido com maisena. Segundo, você espessou. Tocou a campainha, alguma coisa, você volta, ele já está empedrado. Ele vira uma geleia. Vira um bolinho. Já perdeu o espessante. Terceiro, se é amido, ele vai fazer com que essa pessoa que está ingerindo, porque todo líquido vai ser com esse espessante, essa pessoa vai ter intestino preso. Aí vai ter que usar fibra, se ela conseguir tomar. Então, são várias coisas que a gente tem que ter atenção. Outra coisa, na nossa boca é onde é feita a primeira digestão do carboidrato, que a gente fala. E o amido é um carboidrato. Ele sofre a ação da amilase, que está dentro da nossa boca, e aí na hora que a gente fica com o bolo alimentar, na hora que a gente engole, já não está na mesma viscosidade. Porque ele foi quebrado, ele vai estar mais líquido. Então é igual a gelatina, na hora de engolir vai estar mais líquido e pode broncoaspirar. Então a atenção ao espessante é muito importante. E a gente traz o espessante da Nestlé, que é o Thickenap Clear, que ele é a base de goma xantana. Quais são as vantagens dele? Primeiro que a gente tem 8 estudos bem embasados, estudos bem robustos, que é o melhor espessante que a gente tem no mercado mundial. Outro ponto, não deixa sabor, não altera a cor, não tem cheiro. E se você precisar espessar uma água e deixar do lado da cama do cliente, ele vai manter a mesma viscosidade durante o dia todo. Ele não vai alterar essa viscosidade. Tânia, mas é muito mais caro que o outro? Se você for fazer continha de padeiro, é o mesmo preço. Por quê? Vocês devem ter visto já em alguma das unidades, o Thickenap Clear, ele é uma latinha pequenininha de tampa azul. Né? Ele é pequenininho. Cada porçãozinha é 1,2 gramas. A lata dos espessantes à base de amido é uma lata de 300 gramas. Só que a colher medida é 4 gramas, 4 gramas e meio. Então vai mais. Né? Além de tudo isso, vai mais. De tudo que a gente comentou. Se você for fazer a comparação por dose, em relação a custo, é quase a mesma coisa. Só que o outro a gente pode perder porque engrossou, o cliente pode não utilizar. Então, são todas as atenções aí que a gente tem que ter. No final da nossa apresentação aqui, desse bate-papo, eu vou espessar para vocês experimentarem. Sim! Sim! Ó, isso... Não tem gosto! Não tem gosto. E o interessante do Thickenap Clear é que você pode espessar alimentos, por exemplo, café, que é quente. O amido não espessa o quente. Então ele espessa o quente, espessa o gelado. Você consegue espessar vários líquidos com o Thickenap Clear. A gente espessa até, não pode, né? Não é muito saudável, mas até o refrigerante, a cervejinha dá para espessar. Então, dá para espessar, tá vendo? A pessoa que tem disfagia não vai perder nada. Só precisa ter esse cuidado de prevenção para não ter problema. Esse é o Thickenap Clear, né? Então é a latinha branca com tampa azul. Os fonoaudiólogos, eles já prescrevem esse produto porque eles sabem da segurança, eles não querem que o cliente deles corra um risco.
Mas às vezes o familiar vai numa farmácia e vê lá, uma latinha desse tamanho, R$ 60. E um latão desse tamanho, 40. Só que essa latinha, ela rende 120 doses. E essa aqui rende, sei lá, 40 doses. Só que ele não sabe. Ele não tem essa prática, né? Então a gente sabe que compensa muito aí o Chicken Up Clear. Então, só para vocês terem uma ideia, 8 em cada 10 fonoaudiólogos preferem o Chicken Up Clear. 98% falam que o Chicken Up Clear melhora a adesão do paciente. Então, o paciente consegue tomar o líquido espessado com esse produto. E os pacientes também, né? Tem essa adesão. O tratamento é mais efetivo porque vai hidratar. O amido, a goma, ela não sofre ação da amilase, então não tem quebra dela na boca na hora que engole, porque é um amido. E aí tem menos aspiração e broncoaspiração. Para vocês terem uma ideia de viscosidade, então aquela viscosidade néctar, quando a gente põe na colher, fica naquela viscosidade. Mel e o pudim é de comer de colher. A gente tem uma segurança de manter a viscosidade de até 12 horas, lembrando que se você espessar um leite, um suco, né, são alimentos líquidos, tem que espessar e já oferecer, porque aí corre o risco de contaminação, porque é um alimento, mas não por conta da viscosidade. Se for a água, a gente sabe que não é alimento, e deixar o dia todo não tem risco nenhum. Aqui a gente tem uma plataforma da Nestlé, uma plataforma de treinamentos, fica à disposição de vocês, tem ali o link, vocês podem fazer cursos, são todos gratuitos, todos os cursos têm certificado, aí vocês pegam essa certificação. Eu mandei um link sobre o ITSE, né, que é aquela normatização de viscosidade. Mandei um link para vocês, né, a Jo vai estar disponibilizando depois, que é uma aula que explica certinho o que é essa padronização, como que ela é feita. Então fica facinho para a gente estar se familiarizando mais com ela. Era isso que eu queria trazer para vocês, quero agradecer, queria ver se vocês têm alguma pergunta. Ah, esqueci de uma coisa. O copinho. Vocês já tinham visto esse copinho? Não? É um copinho que ele é feito, ele é desenhado para o paciente com disfagia, para o cliente com disfagia. Mas, Tânia, por que esse copinho estranho, né? Cortadinho assim. Esse é um copo de silicone, tem esse formato, por quê? Toda vez que eu vou tomar um líquido, qual é o movimento do meu pescoço quando eu vou tomar? Eu levanto, né? Então eu abro aqui o canal que pode ir ou para o pulmão ou para o estômago. Então eu levantei, eu tenho essas duas aberturas, que quando é disfágico, vai para o pulmão, porque essa abertura abre mais a do pulmão. Por que esse copinho é desse jeito? Porque não é o meu pescoço que vai fazer isso. É o copinho. Não é interessante? Vou falar pra dona Índia agora só Ninguém precisa, aí pede, põe um nome e deixa ela tá com um pouco de dificuldade para engolir, mas ele vai ser da Mar. E ela Aí já identifica. E o pessoal de fora que tiver necessidade, a gente pede ou para o representante local levar para vocês, ou a Jo me fala a quantidade, eu trago para cá e você encaminha. Então é bem interessante, não é descartável, né? É um copinho que não é barato também. A gente pode lavar. Isso. Pode colocar na água quente para higienizar, tá? Ah, não, para o outro não. Não. Aí não. É individual, melhor, né? A gente tem Covid, né, ainda. Aí, se precisar de mais, fala para a Jo me pede, eu já trago.
O Eros tem que fazer o desse tamanho. Aí ela já me passa. Existe também a colher, que é para paciente com disfagia, por quê? Muitos são neurológicos e aí na hora de comer, trava o dente. Na hora que trava, se é uma colher de metal, machuca a boquinha, machuca o dente. E ela também é de silicone, ela não vai machucar. Fazer a cirurgia, ela deu uma mordida na colher, vai quebrar a colher do dente. Mas isso é da própria, né, da própria doença mesmo. Então existe também a possibilidade das colheres, que eu já vou deixar com você. Tá? Então é isso, gente. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela confiança, a gente fica à disposição de vocês. Espero que tenha sido proveitoso aí. Foi muito importante. Ai, que bom. Para mim foi para a segunda já. Ai, que ótimo. Ai, que bom. Obrigada, Tânia. Eu que agradeço. Obrigada, meninas que estão presentes, obrigada ao pessoal de fora, né? Então, eu só gostaria, assim, de fazer só uma síntese aqui, né, da importância desses treinamentos. Então, por exemplo, a parte dos sinais, né, sinais e sintomas. Então, é muito importante vocês que estão ali ao lado. Sobre o fluxo de protocolo, então a gente sabe que nós temos ali, né, a enfermeira que fica presente, nós temos a fono que passa a visita semanal. Então é bem interessante, vocês têm o plantão, têm o livro de registro, né? Deixa anotado. Ou um fato mais agravante, olha, realmente engasgou, às vezes teve perda de consciência. É diferente o engasgo disfágico do engasgo com um bolo, com um pão, que aí vai ser o nosso próximo treinamento, que a gente vai explicar as manobras de desengasgamento, né? É diferente. Por isso que a importância desses sinais e sintomas, né, do hóspede. E a prevenção. Então, a prevenção, o que é? Nós temos a prevenção do cuidado. Quais são as prevenções do cuidado para evitar uma broncoaspiração? Manter ele em decúbito elevado, né? Alimentar mais sentado, principalmente mesmo que for um líquido engrossado, então deixar o decúbito elevado. Então a gente tem os cuidados preventivos, por mais que ele já tenha a propensão da broncoaspiração, nós, como cuidadores, temos os cuidados preventivos, não é verdade? Então, aí tá lá, começou a descer, tá passando a dieta, né, ou enteral, ou até mesmo por gastro, tem que manter lá o decúbito elevado, dele pelo menos no mínimo aí de 30 a 35 graus. Então, a gente tem que se atentar a isso, né, porque a gente sempre preza pela prevenção, não só pelo critério da broncoaspiração, como as lesões, né, a mudança de decúbito. Então, quando a gente previne, a gente evita toda essa consequência que a Tânia colocou, né? Broncoaspiração, vai para o hospital, abre lesão ou fica desnutrido, enfim. A consistência que está lá. Então, a gente já sabe os hóspedes que estão com alguma dificuldade, né? E quando a gente fala sobre o espessamento do líquido, a gente tem que ter também atenção. Tudo bem, as meninas que estão aqui, mais do noturno, mais o pessoal do dia. Às vezes vai um familiar, tenta ingerir o líquido, né? As enfermeiras, a gente sempre pede para quando o hóspede sai com a família e tem esse problema, salientar os cuidados para não ingerir o líquido em casa. Que em casa, igual a Tânia colocou aqui, né, Tânia? Esse aqui que você quer mostrar é um sachêzinho de porção. Então, ele não precisa. É mais prático, não precisa levar a latinha. Olha lá, ó. Então, como está em sachê, fica mais fácil para poder colocar. Por exemplo, o familiar chega aqui e pede para levar um hóspede para jantar. Ele vai oferecer um vinho, um suco, uma água, uma cervejinha. Então, é importante que esse familiar já leve, junto com ele, o espessante, que esse familiar já tenha a orientação de ter isso em casa, para quando o hóspede vai para casa. Porque aqui a porção já está certinha. Então, é um sachê desse para cada 100 ml de líquido, que equivale àquela colherinha medida que tem dentro da latinha, aquela colher azulzinha, também é a mesma porção. Só que o sachê fica melhor para quando esse hóspede está fora. A gente usa muito sachê dentro de hospital, no domicílio. Fica Então, mais fácil. você está vendo que são alertas que é simples,
preventivo, e a gente já teve vários casos de quando volta do domicílio, é lógico que não é uma falta de cuidado do ente querido, que nós não estamos falando isso, pelo amor de Deus, mas é o conhecimento, é a prática, às vezes é a correria, ou às vezes, eu vou dar só um pouquinho para ver se ele engasga, às vezes ele não vai engasgar naquele momento, mas a gente já sabe que tem a micro aspiração, né? Então, são todo zelo que nós temos que ter e se alertar a isso. Então, a capacitação é isso, é para que vocês sempre tenham um aprendizado adicional, uma orientação adicional, né? Então, muito importante assistirem, né? Treinarem. Então, esse conhecimento adquirido, eu sempre falo em todo treinamento, ninguém tira, é nosso. Hoje eu estou na Rede Vitória Spa e estou tendo a oportunidade de ampliar meu conhecimento com profissionais capacitados, com convidados, né? É meu. Amanhã eu posso estar em outra instituição, enfim, e eu tenho esse conhecimento e eu vou agregar. Olha que interessante, né? Eu, como profissional, vou levar o meu conhecimento e agregar lá. Prevenir. Do fluxo, né, do protocolo que a Tânia falou, nós já temos, né, então, aqui em São José do Rio Preto, em algumas instituições de fora, né, instituições que a gente já está mais há um tempo, nós temos a Fono que faz esse acompanhamento semanal. Mas a gente também tem as parcerias que, quando identificado, né, pela equipe assistencial, passa, né, para a enfermeira, e a enfermeira aciona, né, a avaliação da fono, ou algum hóspede também que já vem, institucionaliza conosco e já tem uma certa dificuldade, ou vem em desmame de uma sonda, né, então já tem a parceria que solicita essa avaliação para depois dar continuidade, se precisar dar continuidade aí ao tratamento com fono, também é um outro critério, né, então assim, nós, como a Tânia falou, da Rede Vitória Spa, prezamos muito por isso, né? Além da qualidade toda assistencial, por critérios preventivos. Tanto nos cuidados, a gente pode prevenir, né, com os cuidados. Começou a engasgar, eu já não vou oferecer mais, né? Pode ser que naquele momento ele fique ali sem a ingesta hídrica, né? Mas no dia seguinte a gente já vai tentar com uma intervenção. Né? Então, a gente, às vezes, dependendo do grau da desnutrição ou desidratação, a gente tem que encaminhar, fazer uma suplementação endovenosa. Então, são todos critérios de cuidados mesmo, é o que a gente preza. Por quê? Quem que eu sempre falo, né, Andréia está aqui mais tempo conosco, quem que é o nosso objetivo aqui dentro? É que eles fiquem conosco, é o cuidado com eles, né? Os nossos hóspedes, eles gerem a nossa empresa, então a gente quer que eles fiquem aqui, né? E todo agravamento, né, ou todo o que acontece não conforme com eles, que tem um dano, tem um risco. Então, a gente tem que ser preventivo, tá bom? Então, obrigada ao pessoal de fora, a gente vai estar encerrando por aqui, e lembrando que o próximo mês, eu vou falar, provavelmente vai ser na última semana de abril, nós vamos aí ter o treinamento de parada, tá? E as manobras de desengasgamento, que é extremamente importante. Então, presencial, nós vamos tentar fazer uma simulação realística, né? E aí o pessoal de fora também vai assistir. Depois eu peço para as enfermeiras de fora fazerem uma simulação até entre colegas de trabalho, posicionamento da mão, posicionamento do desengasgamento, tá? Isso a gente tem assim, nunca aconteceu na minha unidade, graças a Deus. E se acontecer, eu sei o que fazer? Né? Então a gente sempre tem que saber o que fazer, né? Tanto para uma situação de observação de sinais clínicos, como uma situação de agravamento, uma situação de urgência e emergência, uma queda, né? Então, nós temos o risco de acontecer, lógico que a gente nunca quer que aconteça o pior, mas tem o risco de acontecer. Tudo bem, meninas? Obrigada, então. Até o próximo treinamento.